Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Educação, um programa que nós falamos de educação em tom maior. Eu me chamo Laila Mello, sou uma mulher cis, branca, de cabelos pretos ao longo dos ombros, hoje visto uma blusa vermelha e uma calça rosa. E quem me acompanha no programa de hoje é o professor Norberto Salomão. Olá, professor, como vai? Olá, Laila, tudo bem? Olá a todas e todas que estão nos acompanhando. Eu sou Norberto Salomão, um homem de meia idade, cabelos pretos e curtos, e estou vestido com uma camisa cinza e uma calça jeans. E hoje, nosso programa vai falar sobre educação como mobilidade, como transformação social. Vamos acompanhar um pequeno trechinho do que a gente pode falar aqui no programa de hoje? Tanto para mim, quanto para várias pessoas que tiveram uma infância mais difícil. Eu, por exemplo, nasci no Tocantins, cresci no Maranhão. Eu consegui mudar a minha vida, mudar o meu padrão de vida, ajudar a minha família hoje por meio da faculdade. Eu fiz minha primeira faculdade com uma bolsa que eu ganhei pelo Enem e fiz a segunda faculdade pelo FIES. Eu consegui ter essa ajuda, né? E com certeza a educação, ela mudou a minha vida e hoje muda a vida da minha família também. Então, nós vamos falar sobre transformação, educação relacionada à transformação social, no sentido de economia, de política. E aí, a nossa pergunta que vai nos guiar no programa de hoje é: como a educação pode ser elemento de transformação e mobilidade social, não é, professor Norberto? É isso mesmo, Laila. E para a gente falar mais profundamente sobre isso, nós estamos aqui com a doutora Miriam Fábia, doutora em Educação, e também vice-presidenta no Centro-Oeste da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Então, eu sou Miriam Fábia, sou uma mulher branca. Nessa atividade de hoje, estou com uma blusa vermelha, um colar indígena e um blazer branco, e também uso óculos, e meu cabelo hoje está amarrado. E aí eu queria só dizer que eu fui promovida nesse momento a presidenta da ANPED, não mais vice, mas presidenta, e queria agradecer o convite para estar aqui e discutir um tema tão importante e tão atual, né? Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Pois é, agora a gente, para começar, vai falar um pouquinho de um fragmento que nós temos lá do Egito Antigo, em que um pai aconselha o seu filho do que ele deveria seguir na vida. E a gente vai ver que desde a antiguidade, desde antes de Cristo, a educação já é vista como elemento de transformação. No antigo documento egípcio, um pai dá o seguinte conselho ao filho: decide-te pela escrita e estarás protegido do trabalho árduo de qualquer tipo. Poderás ser um magistrado de elevada reputação. O escriba está livre dos trabalhos manuais. É ele quem dá as ordens. Não tens na mão a palheta do escriba? É ela que estabelece a diferença entre o que és e o homem que segura o remo. Pois é, a gente vê aí um pai preocupado, né? Preocupado com o futuro do filho, né? Quase como que os pais ainda falam hoje, né? Meu filho estuda, o que eu posso te deixar e que ninguém tira é a educação. Então a educação é um aspecto extremamente importante, podemos dizer assim, né, Laila e professora, há milênios, né? Exatamente, a educação mudou totalmente a minha vida. Minha mãe é professora, sempre foi professora da educação pública, e desde criança eu entendi que a educação é um momento, é aquele estágio em todos os sentidos da vida, desde a criança até a vida adulta, que a gente está ali para se desenvolver, para ter, sim, mobilidade social, né, professor? É isso. Para mim, a educação é tudo, é um instrumento fundamental. Eu posso fazer um relato aqui, né, Laila? Na minha família, nós somos 6 irmãos. E os que se encontram numa condição melhor hoje são aqueles que tiveram mais anos de estudo, né? Então, isso demonstra claramente que quanto mais anos de estudo você tem, as possibilidades também se tornam maiores. Professora, com a senhora também, a educação realizou alguma transformação? Então, eu sou filha de porteiros serventes, né? Diferente da Laila, meus pais trabalhavam com o trabalho cotidiano de limpeza da escola. Então, desde muito cedo eu vivi com o espaço escolar, mas
com certeza, ter realizado aí a graduação, a pós-graduação, né, foi definitivo para uma melhoria na minha condição de vida. E é óbvio que isso reflete na melhoria das condições de vida familiares. Então, você acaba alargando um pouco mais essa chegada de um benefício, por assim dizer, advindo de um processo escolar. Então, acho que isso é um dado importante. E um outro dado importante é que, se a gente olhar a condição de pobreza e miséria nesse país, a gente vai verificar que a questão da escolaridade é um item fundamental. Então, eu estou aqui olhando para a redução das desigualdades, que é o item que está bem aqui, atrás da Laila. A redução das desigualdades desse país, tão brutais, passa pela escolarização. Então, quanto maior a escolarização das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, mais possibilidades nós temos de furar essa bolha da desigualdade que assola o país. Então, para além das nossas 3 experiências, que me parece são exemplares neste aspecto, a gente tem que pensar isso para a população como um todo, e pensar a redução das desigualdades é uma das transformações que a educação, e aí a gente pode pegar a graduação, a pós-graduação, é um item fundamental, né? Aí, professora, pensando nisso, a gente foi nas ruas para conferir outros exemplos que a gente pode acompanhar aí. Nossos 3 estão aqui, né? Mas a gente foi acompanhar também outros exemplos nas ruas de como a educação traz transformação social. Vamos acompanhar. Hoje nós estamos aqui no Vaca Brava, em Goiânia, para saber o que as pessoas pensam sobre a educação como forma de transformação social. Muda tudo na vida da pessoa. A educação é primordial, né? E é o crescimento da pessoa, através do estudo, né? Você vai aprender a conversar, você vai aprender a se relacionar com as outras pessoas, você vai ganhar o mundo. A educação pode mudar a vida das pessoas de uma forma muito simples. Basta a boa vontade do próximo, basta incentivar mais a gente nos estudos, nos livros. Livros é importante. É maravilhoso quando você é incentivado a estudar mais, a fazer mais cursos. É muito bom, sabe? Vale muito a pena. Quando a gente é incentivado a fazer o que gosta, tem que trabalhar na profissão que gosta, para não ser frustrado. O que os estudos podem agregar para uma vida de uma pessoa e o que agregou na sua vida, por exemplo? Para mim tudo, né? Mudou toda a minha história, né? Que eu venho de uma família numerosa, com muito esforço eu consegui, né, estudar, trabalhar e pude construir, né, a minha vida. A educação é toda a base para a evolução da humanidade, especialmente as crianças e os adolescentes, né? No mundo desgraçado desse que a gente vive, se não tiver educação, só tem o que não presta, viu? É droga, é baile, é rolê, essas coisas todas aí. Para mim, a educação é ponto, é o que muda tudo, é o que leva tudo para frente, é o que esclarece. Como que você acha que a educação pode mudar a vida de uma pessoa? Nossa, tudo. Educação é tudo. Sem educação é a era das cavernas. Na sua vida, por exemplo, o que a educação te proporcionou? Um bom emprego, salário melhor, condições de vida melhor, né? Com certeza você vê o mundo com outros olhos. Eu acredito que só através da educação, de uma maneira geral, como diria Aristóteles, né, ele pode atualizar as suas potências, se transformar de potência em ato, né? Quer dizer, desenvolver todas as faculdades que lhe são pertinentes. E a educação eu diria que é o principal meio para isso, se não o único, né? Talvez seja o principal. Uma pessoa sem educação, já fala o nome, sem educação, já quer ser aquela pessoa que acha que manda em tudo. Quem é educado é aquela pessoa bacana, então por que você não tem que estudar? Quem não estuda, meu filho, não vai ser nada na vida.
A gente acabou de ver bons exemplos de como a educação pode atuar no sentido de transformação social, de mobilidade social, né, professora Miriam? E a gente falou ali no VT, um dos entrevistados falou a respeito de Aristóteles. Mas eu queria trazer outro exemplo aqui, professora, que a gente tem no Brasil, que fala sobre a educação como uma forma de libertação. O Paulo Freire. A gente pode falar sobre Paulo Freire? Sim, claro. E tinha pensado, inclusive, em começar com uma famosa frase do Paulo Freire, que a educação não muda o mundo, mas muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo, né? E a gente ouvindo aqui os relatos, a gente vai percebendo que a forma como nós educamos, ela é fundamental para uma mudança interior, para uma mudança na vida das pessoas, mas com certeza não é para si apenas, que é o que os colegas, as pessoas entrevistadas vão dizendo. Há uma ideia de que essa educação, ela chega a outros lugares. E o Paulo Freire já falava muito da ideia de que é preciso educar, né? E educar pensando o mundo, pensando a realidade, né? Alguém ali falava de leitura, a ideia de que a educação, ela te oferece a possibilidade da leitura do mundo, da leitura de si, né? E de você no mundo, da leitura de como você se posiciona nesse mundo. Então, se nós queremos uma população mais cidadã, se nós queremos uma população mais consciente de seus direitos e deveres, se nós queremos uma população com desejos de transformações sociais, uma população que se indigna, por exemplo, com a condição de miséria, de pobreza, de destruição do meio ambiente, questão tão atual para todos. Então a educação tem esse lugar, porque ela não é só escolarização. A gente já avançou muito nessa ideia. Não é só aprendizagem. Não é só aprender a ler e escrever, a fazer a conta, a saber matemática. Mas não só. Porque hoje o mundo é muito mais complexo. Né? E por isso mesmo, a possibilidade de leitura do Paulo Freire hoje e de atualização, inclusive, do que o Paulo Freire escreve lá atrás, é pensar esse espaço da educação, de uma ideia mais ampliada do educar, para além de ter boas notas, né? Além de passar nos testes, nas provas. Agora, os nossos entrevistados vão nos dizendo também que a educação precisa dar conta disso. Então, ela precisa fazer a formação para o mercado de trabalho, para possibilitar, nesse mundo tão desigual, possibilidades de emprego, de trabalho, de melhoria de condição de vida. Então, nós não podemos distorcer aqui ou distanciar. As duas coisas estão juntas. Né? Para ser um bom profissional, como diz o último entrevistado, é preciso ser educado. E quando ele está falando de educado, ele está falando na ideia mais ampla. Né? Então, é preciso ser educado para entender essa realidade que nós temos. E por isso mesmo, a educação tem um papel fundamental. E o Paulo Freire e continua sendo atual. Ele nos chama para olhar para tudo isso. Ele nos convida, né, a olhar para a educação, para a escola, para o banco da escola e dizer, peraí, como é que a gente faz esse processo? Com quem? Com essa realidade, com estas pessoas que estão na escola. Né? Então, isso é bem interessante para a gente continuar discutindo o que é a educação e seu papel nos dias atuais. É isso mesmo, né, Laila? E a gente viu também como é que o pessoal ficou emocionado, né? De falar, a gente vê no olho das pessoas, né? Rememora, falar né? sobre educação. Educação é tudo. Vocês viram que quantas vezes vai aparecendo tudo? Por quê? Porque o primeiro impacto da pergunta é assim, e a pessoa para e diz, é tudo. Aí depois ele começa a desmembrar o que é. É como se rememorasse o que a educação impactou na vida dela, da família, das pessoas próximas. Com certeza. Né? E o valor que essa pessoa dá ao processo educativo, à educação. E isso é fundamental. Né? E eu acho que isso é fundamental, inclusive para pensar, vocês falaram aí no começo da questão política, que a política educacional, ela precisa retomar isso. E os nossos governantes também precisam ouvir o VT, ver o VT, para dizer o quanto é importante políticas educacionais. Olha ela dizendo, eu estudei porque eu tive uma política educacional de assistência que me permitiu fazer
a graduação e tá ela com a criança, e tá ela dizendo, olha como eu melhorei. Então, as políticas são fundamentais. Por quê? Porque senão a gente não consegue levar para a melhoria da condição de vida a parcela mais pobre, que é a que mais precisa. E aí a gente está falando sobre economia, né, professor? Sobre Sim. direito à educação. Foi nosso tema do nosso primeiro episódio aqui da Educação, te convido a assistir. Você encontra aí no YouTube do Sistema Sagres. E aí a gente tem também essa ideia de transformação política, né, professor, no direito à educação, que está relacionado à política, à economia, nossos temas aqui do programa, né, professor? Sim, é verdade. A gente já trabalhou esse tema, mas eu acho agora, Laila, que nós vamos para um intervalozinho, não é isso? Pode ser, professor? O tema continua quente aqui, a gente vai, mas logo, logo a gente volta. Fica ligado aí. Olá, de volta aqui ao Educação, o programa que a gente fala de educação em tom maior. E nosso tema de hoje é educação como transformação social, mobilidade social, né, professor Norberto? É isso mesmo, Laila, professora. A gente viu aí até no bloco anterior as pessoas falando dessa questão de como é que a educação gera modificações, inclusive modificações econômicas. A renda, né, pode aumentar. Mas será que o fato de ter um diploma é uma garantia disso? E aí, nesse sentido, a gente vai ouvir um pouquinho a professora Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver o que ela fala sobre isso. As pesquisas mostram que, no caso brasileiro, para cada país é um pouco diferente. Alguém ter ensino superior aumenta sua renda de uma maneira muito importante. Mas cuidado, isso é na média, não é em qualquer profissão. Então, na média, o salário de alguém com curso superior aumenta em relação a quem só tem o ensino médio em 150%. Mas isso varia de profissão para profissão. E se ele não desenvolveu, se esse jovem não desenvolveu determinadas competências, tanto as gerais quanto as mais específicas da sua profissão, uma parte disso se perde, né? Então, aumenta a renda, aumenta a capacidade de empreender também. É importante olhar para dois aspectos. Um, como você disse, é como é que eu promovo o desenvolvimento. E eu posso ter um desenvolvimento econômico sem diminuir desigualdades ou, às vezes, até aprofundando desigualdades. E o outro, que é complementar, é como é que eu promovo o desenvolvimento econômico ao mesmo tempo diminuindo as desigualdades sociais e, portanto, construindo uma sociedade mais coesa e um desenvolvimento, portanto, mais inclusivo. A educação tem um papel muito grande para as duas questões. Em tempos de chat GPT, de inteligência artificial, é fundamental o capital humano. Né? Quer dizer, investir nas pessoas para que as pessoas possam contribuir. Eu posso olhar para isso de uma maneira excludente, dizer, eu vou investir nos mais brilhantes, nos que já nasceram motivados, e nesses talentos, e eles organizarão um desenvolvimento que gera crescimento do PIB, mas também mantém desigualdades sociais profundas. O problema é que as desigualdades sociais, elas são mães da violência e de uma cidadania frágil, que, por sua vez, cria ou sustenta todo tipo de populismo. Então, não é qualquer educação que nos ajuda nesses tempos que a gente vive, em que, como dizem dois autores muito interessantes, o Osborne e o Frey, pesquisadores da Universidade de Oxford, que eles falam que 3 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030. Se nós não tivermos uma educação que para os novos postos de trabalho que vão ser criados, porque como toda a revolução industrial, ela cria novos postos de trabalho, ela não só extingue. Nós vamos ter o aprofundamento das desigualdades. Então,
Nós precisamos investir em capital humano, mas no capital humano da maior parte possível da população. E esse é o grande desafio da educação. Como é que eu crio uma educação de qualidade para todos? Que é o que está estabelecido na Agenda 2030 da ONU, que é educação de qualidade para todos, sem exclusões. Fácil de falar, dificílimo de fazer. Pois é, né, Laila, professora, é um tema complicado, né? Ela fala ali em Revolução Industrial, nós estamos, segundo alguns teóricos, na Revolução Industrial 4.0, que fala aí da inteligência artificial, das informações em nuvens e tudo. E ela cita 2 autores de Oxford, né, o Carl Benedict Frey e o Mike Osborne, que eles fazem uma pesquisa, fizeram uma pesquisa interessante, usando inclusive algoritmos, em que eles definem ao longo das próximas décadas quantos vão perder os postos de trabalho, né? E a pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte, são 2, na verdade, numa só, vamos ver se a gente consegue aqui. Uma me incomoda, com relação, primeiro, às escolas no Brasil, o sistema educacional no Brasil está preparado para essa demanda de produzir capital humano capaz de atender a tudo isso, né, a todas essas mudanças, é uma primeira, e a outra é que me incomoda. O termo capital humano não acaba desumanizando um pouco? Bom, eu quero dizer que não sou nem um pouco favorável à discussão da educação como capital humano. Sou radicalmente contrária. Para mim, a educação, e aí eu, nesta hora, mais freiriana ainda, a educação não é capital humano, até porque se ela for capital humano, a gente perde o sentido de existir, porque, como a nossa própria colega disse, hoje a gente poderia colocar todas as crianças e adolescentes na escola, fazer se ela fosse uma formação a mais competente do ponto de vista de mercado, não teríamos trabalho para todas as pessoas, porque, como ela mesmo diz, e você acabou de dizer, nós estamos num momento em que o capital, ele é um capital, o sistema capitalista, ele cada vez mais, ele fecha possibilidades do modelo antigo de trabalho. Então não adianta. Nós podemos formar excelentes jornalistas, todas aquelas pessoas que quiserem ser jornalistas e que passarem tal. Terá trabalho para todas? Não. Terá trabalho para todas as pessoas engenheiras? Não. Não tem. Isso é uma falácia que se esconde no capital humano. Então, como é que a gente vira isso? O sistema, ele está preparado para fechar ainda mais. Já vem fechando. Vamos lembrar que nós estamos no estado agrário? Vocês são jovens, mais ou menos, né? Mas, por exemplo, na minha época de criança, o trabalho no campo era a ocupação de mão de obra era uma. Hoje o trabalho no campo é outro. E a diminuição brutal da mão de obra. E onde vão essas pessoas? E o que elas farão? Então, não dá para pensar a educação só na ideia de capital humano. Na verdade, eu não quero nem pensar como capital humano. E aí, a nossa escola, ela é uma escola que está, especialmente, vamos pensar o ensino médio, que aí eu estou pensando essa etapa mais final da educação básica. O ensino médio, a partir da reforma de 2017, não cumpre com a tarefa de formar capital humano, porque, na verdade, a formação profissional também não alcança isso. Lembra que ela está dizendo que para você se destacar, você tem que ter um conjunto de competências? Esse ensino médio não faz isso, mas ele também, na ótica, na perspectiva freiriana, também não faz a formação geral. Então, a gente tem que avançar numa proposta educativa que possa fazer uma... E aí eu vou pegar a Cláudia Costinha aqui. Ela tem que ser uma formação que oferece as competências gerais para depois o indivíduo, a pessoa, ela desenvolver outras. Essa é a possibilidade do que a gente está falando aqui nessa manhã de uma mobilidade, Então, um bom curso de língua estrangeira, seja ela espanhol, seja ela inglês. A escola tem que oferecer uma boa formação nesse aspecto. Nós estamos conectados o tempo inteiro. Isso. Mas ela também tem que fazer uma formação boa no campo, por exemplo, das ciências
biológicas, para entender o ambiente, para entender toda a questão climática que nós estamos vivendo, na geografia. Isso a gente precisa fazer na escola. A escola tem que fazer isso, né? E depois a gente, quando for para a formação específica, lá para o mercado de trabalho, a gente já tem uma base formada, né? A gente já tem um alicerce. Esse alicerce é o que a escola precisa. E para capital humano ela não vai fazer isso. Ela vai mirar uma coisa que é incerta. Mercado de trabalho é incerto. Não depende de nós. As profissões se atualizam, né, professora? As profissões se atualizam. Pensa a gente no meio da comunicação. Quanta coisa mudou? E o quanto não precisa mudar o trabalho de quem está aqui? O que lhe permite olhar para isso e fazer a transformação? Uma formação que você recebeu, sólida. Isso é o que nós temos que investir. Então, nesse momento, a gente precisa avançar para melhorar. Então, vamos pensar currículo, professora? Nós aqui do Sistema Sagres conversamos com a professora Catarina Almeida, que é conhecida da professora Miriam, a gente sabe disso, e ela nos trouxe esse olhar para como o currículo escolar pode ajudar na questão de observar, ter um senso crítico relacionado à política. Vamos acompanhar. Leva muito a questão da educação ou da reflexão para uma educação mais crítica é o próprio currículo, né? Que currículo nós estamos levando para as nossas escolas? Qual é a concepção da educação que está por trás desse currículo? Via de regra, quando a gente olha para a política educacional, para o currículo que chega na escola, ou para aquilo que se cobra das escolas, se cobra muito resultados, né? Resultados a partir de conteúdos muito específicos e não se cobra essa formação mais ampla dos estudantes. Então, para além da metodologia, da forma de trabalhar, que é fundamental, que a gente pensa, né, que a gente pensa esse currículo trabalha de forma mais crítica, o próprio currículo e as cobranças que se faz das escolas, as condições que se oferecem às escolas, é muito importante para a gente pensar essa formação crítica. Obviamente que no dia a dia, na forma como se desenvolve esse currículo, também a gente precisa levar essas questões. Mas, se a gente continuar cobrando das escolas simplesmente uma formação ou uma educação para resultados medidos em avaliações de larga escala, dificilmente a gente vai trabalhar essas questões mais críticas, sabe? Então, a gente precisa olhar a metodologia junto com o currículo, com as condições de ensino. Afinal de contas, a gente está falando de educação, que é um processo complexo e que também exige um conjunto de ações complexas para que esse processo se dê da forma adequada. O Brasil fez uma reforma do ensino médio que foi retirando do currículo, por exemplo, as disciplinas que levam à formação mais crítica. Então, se tira filosofia, sociologia, tem muita pouca ênfase em geografia e qual a geografia que se trabalha, história, e aí fica muito voltado para um português, a matemática, mas um português e uma matemática muito centrada em resoluções de problemas, em decorebas, e não nessa perspectiva. Então, com o passar do tempo, a gente forma uma sociedade ou uma juventude muito adaptada à realidade, muito conformada à realidade e muito pouco preparada para questionar essa realidade, para buscar caminhos de transformação dessa realidade, para não naturalizar as violências, as violações, né, que nós temos na nossa sociedade. Então, a gente está vendo aí o resultado disso e a gente vê isso no dia a dia, nas violências, nas violações. Quando eu falo violências e violações, são as violências físicas, mas são as violências psicológicas também. Estamos aí vendo a nossa juventude muito adoecida. Então, tudo isso tem a ver com o processo educativo. Não dá para dizer que a educação é a única responsável por isso, né? Mas a educação tem um papel fundamental nesse processo de desnaturalização dessa sociedade que nós temos e voltada para a perspectiva da transformação. Pois é, professora Miriam Fábia, e que você que nos acompanha aí de casa, a gente ouviu a professora Catarina falando sobre a importância de pensar esse currículo de uma forma mais crítica também, né? Alimentar esse currículo com a possibilidade de que esses estudantes, principalmente nessa fase da educação básica, tenham seu conhecimento alimentado por criticidade. Como é que a gente pode pensar isso, professora, pensando nesse contexto que nós vivemos hoje no Brasil? Eu acho que a Catarina traz elementos bastante interessantes para pensar, né?
no caso do ensino médio, a redução da carga horária das disciplinas das humanidades ou a retirada destas disciplinas de um currículo tem um impacto, sim, né? Nós começamos o programa de hoje com um pergaminho do Egito, né? É importante entender o Egito? É importante entender o Egito, mas pela história do Egito em si, não, mas é preciso entender como é que lá na sociedade egípcia, por exemplo, alguns dos códigos presentes vão chegando nos tempos atuais. E isso a gente precisa, né? E quando a gente retira esse conhecimento, o estudante que não vai visitar o Egito, que não tem uma prática reincidente uma prática cotidiana de leitura, como é que ele vai saber disso? Ele não vai. Ele está excluído de um saber fundamental. Como ele vai conhecer Aristóteles? Então, especialmente numa sociedade que também incentiva pouco a leitura, voltando ao tema anterior. Então, o currículo por si vai salvar o mundo? Nós sempre reiteramos isso. Não, mas ele é fundamental, inclusive para despertar. Será que eu quero ler esse negócio. Parece interessante esse texto? Não, eu quero entender como é que eles fizeram esse cálculo para eu compreender aqui, por exemplo, o impacto da queimada no Cerrado goiano para o meio ambiente local. Como que a gente faz isso, se não nesse espaço que é privilegiado para o currículo? Então, aqui tem elementos que nos reforçam a ideia de que, especialmente para crianças, adolescentes, os jovens, os próprios adultos trabalhadores que voltam para a EJA, para a educação de jovens e adultos, que é preciso uma formação, sim, sólida nos conhecimentos que a gente chama da formação geral básica. E depois a gente faz a verticalização com um currículo que vai fazer aqui a partir do meu desejo, da minha vontade. Por isso a gente brigou tanto contra essa reforma do ensino médio. E, ao mesmo tempo, você que é educador sabe disso, a fragmentação curricular que está na rede hoje, nas redes, uma pesquisa interessante aí de como essa fragmentação curricular nas redes estaduais, ela não ajuda. Porque aí eu fico com um pouquinho disso, um pouquinho daquilo e não consigo fazer uma base sólida. E para uma maioria da população, como se chega ao conhecimento se não na escola? Então, isso é fundamental, especialmente também pensando a interface com a comunicação, como é que as redes sociais hoje alimentam bolhas. Então, você não vai saber nunca do diferente. Você não vai saber nunca daquilo que extrapola a sua realidade. Porque o algoritmo já induz você a permanecer naquela bolha. Então, a escola tem um papel fundamental, o currículo precisa ser bem pensado, ele não é o único elemento da escola, mas ele precisa ser bem pensado. Saiu agora uma pesquisa sobre a insatisfação dos jovens, essa semana, com o ensino médio, E tem uma coisa, por exemplo, que é preciso valorizar na fala dos jovens. A gente quer currículo, a gente quer saber, mas a gente, por exemplo, precisa da infraestrutura da escola. A gente precisa de professor que saiba como fazer o processo de aprendizagem com metodologia, a partir de uma opção curricular. Então, tem aqui elementos muito importantes para valorizar aí as disciplinas. O povo fala, para que vai aprender história de Goiás? Uai, mas nós não somos goianos? Nós não somos goianos? Nós não vamos saber da nossa história? É entender, se entender no mundo, né, professora? Se ler no mundo. Exatamente. A si, aos outros, e se compreender. Quem somos nós nesse mundão, como diz o povo de Goiás, nesse mundão de meu Deus. Professora, no próximo bloco nós vamos trazer um exemplo muito interessante a respeito de daqui de Goiás, um exemplo de um estudante goiano que está aí transformando a sua vida com o aprendizado de línguas. Fique ligado que no próximo bloco a gente retoma.
Olá, estamos de volta aqui para falar de educação como transformação social, não é, professor Norberto? É isso mesmo, viu, Laila? A gente vai observar um exemplo muito interessante aqui agora. A gente sabe que para que a educação seja um elemento transformador é necessário que haja o acesso a isso, né? E quando criança aí, precisa que alguém pegue pela mão. E nesse caso, as mães, eu até ampliaria, as mulheres têm um papel decisivo, porque às vezes não é a mãe, é a avó, é a tia, né? Enfim, são fundamentais. E nesse caso a gente tem um exemplo aqui do Elber Vieira. Hoje ele é professor, gestor, pesquisador e já ocupou inclusive a posição de secretário adjunto de Educação Básica do Ministério da Educação. Olha que relato precioso esse que a gente vai ver aqui agora. Eu, quando vou falar de mim, sempre gosto de primeiro trazer a história da minha mãe, porque ela vem com toda a questão da transformação por meio da educação que vai impactando as nossas gerações. Acho que muito da temática que a gente vai conversar tem um pouco disso. E minha mãe morava em Goiânia e próximo, nas redondezas de Goiânia, antes de vir para Brasília. Brasília estava se iniciando ainda e ela, muito jovem ainda, entre os seus 17, 19 anos, ela vem para Brasília e tenta um emprego na Comercial Norte, que era um emprego de vendedora e que precisava do ensino fundamental completo. Apesar de minha mãe ter tido um início de processo de alfabetização muito bem feito, ela sabia ler, ela sabia escrever, mas ela não tinha o diploma ainda de ensino fundamental. E aí ela, na entrevista, comenta que tinha, mas que tinha esquecido, na verdade, em Goiás, para conseguir um emprego. Ela consegue um emprego e, com isso, ela vai atrás, realmente, de fazer a certificação dela de ensino fundamental e consegue aquele emprego. E depois, anos depois, ela vai concorrer a uma vaga de telefonista, e essa vaga de telefonista, ela precisava de ter um ensino médio para isso. E ela vai lá de novo, faz a entrevista, passa na entrevista, mas não tinha o diploma, comenta com as pessoas que, na verdade, ela ia trazer o diploma, e ela corre atrás e consegue o diploma. Eu acho que essas coisas fizeram com que minha mãe percebesse uma lição de que a educação era, ao mesmo tempo, uma perigosa barreira social de emancipação e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de ao obtê-la, você realmente ir ultrapassando fronteiras econômicas e sociais para a melhoria da vida dela, da nossa família. Então, aos 12 anos de idade, minha mãe foi dormir na fila do Centro Interescolar de Línguas, aqui no Distrito Federal. E para mim foi uma cena muito difícil, porque minha mãe já trabalhava o dia todo, ela chegou do trabalho e foi para a fila dormir a noite inteira lá, e basicamente dormir não garantia nenhuma vaga, apenas te dava o direito de ter uma senha. E ela, com aquela senha, nós no dia seguinte chegamos lá e eu falei, puxa vida, meu Deus, minha mãe trabalhou o dia inteiro, dormiu nessa fila agora, vamos torcer para que a gente seja sorteado. E começou o sorteio, foi dole uma, dole duas, e no final o rapaz que estava sorteando falou, olha, chegamos à última senha, né, do sorteio, vou sorteá-la. E aí o rapaz pega aquela última senha e parece até história de pescador, mas aí vem a frustração geral. Por quê? Porque aquela última senha não era a minha. E aí, eu naquele momento eu falo, meu Deus do céu, que injusto com essa mulher. Mãe, solo, de 2 crianças, trabalhou o dia inteiro, veio dormir aqui para tentar uma oportunidade educacional para os seus filhos e eu vou sair daqui sem pelo menos essa vaga para acontecer. E nisso que a gente foi refletindo, eu fui fazendo a minha fé, a minha oração na minha fé, e aí aquela pessoa desistiu. E aí a pessoa falou, olha, aparentemente a pessoa não apareceu, então eu vou chamar uma nova senha para substituir essa que era a última, e essa sim foi a minha, eu me lembro cristalinamente desse momento, porque foi a minha chance de começar a estudar inglês. Eu estudei 6 anos de inglês nesse lugar, e isso fez com que, onde eu passava na minha carreira, o primeiro emprego que eu tive formal foi professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, professor de inglês. Foi o meu primeiro passo na minha trajetória. Anos depois, eu me tornei professor universitário em uma universidade fora do Brasil por conta do inglês. E mais recentemente, já pesquisador do INEP e já secretário nacional adjunto de Educação Básica, eu fui falar numa conferência sobre educação
para a educação infantil e eu tive a oportunidade de fazer o meu discurso em inglês, defendendo o direito à educação para todos, né? Então, é apenas um episódio que eu gosto de ligar como o olhar carinhoso da minha mãe, falando essa é uma oportunidade que pode mudar a vida dele. Isso acabou transformando, de fato, a possibilidade que eu tive de cursar e falar em inglês me levou a cargos no exterior, como fui professor de uma universidade fora do Brasil, num país de língua inglesa, e acabou me levando também a estar diante de um encontro internacional com mais de 70 ministros da educação do mundo inteiro, representando o meu país, falando também em língua inglesa. Falando em português, mas podendo falar também e discursar em língua inglesa. Pois é, né? Um relato envolvente, emocionante e inspirador, né? E que se identifica com a história de muitos de nós. Mas, professora, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, como é que a senhora vê, como é que a senhora entende a maneira como a língua estrangeira é ensinada, como é que as metodologias para que essas competências e habilidades em língua estrangeira, se elas são satisfatórias, porque se estuda inglês em várias séries e ao final dos cursos as pessoas não saem falando inglês, né? Eu não sou estudiosa desse tema, então é muito uma avaliação pessoal, não tenho pesquisa, mas com certeza a gente precisaria avançar muito do ponto de vista do ensino das línguas estrangeiras. E isso passa pela valorização, inclusive, destas línguas estrangeiras dentro do ambiente escolar, né? E, ao mesmo tempo, por toda uma organização, como a gente discutia no bloco anterior, curricular, metodológica, de infraestrutura das escolas, de capacidade das escolas, por exemplo, do arsenal, por assim dizer, que essa escola tem para ensinar e para trabalhar uma língua estrangeira. E isso é fundamental. A gente já dizia isso, de como é importante o aprendizado de língua estrangeira nesse nosso universo, nesse nosso mundo, né? Os meninos, desde muito cedo, vocês podem prestar atenção nas crianças, desde muito cedo, que os meninos já estão com o dedinho no YouTube, eles acessam, por exemplo, os vídeos em língua estrangeira. Então, assim, mas muitas vezes a língua estrangeira é ensinada bem a posteriori. Sim. Então, essa primeira infância aqui, né, que os meninos aprendem tudo muito rapidamente, com certeza é um momento importante, e pensar isso do ponto de vista da política, né, do que é a formação na educação básica, é fundamental, né? E, ao mesmo tempo, acho que o relato do Hélder traz uma coisa para nós, mulheres, muito interessante, que é o lugar, e você dizia, o lugar da mulher nessa indução, nesse incentivo à escolarização, à escola. Então, assim, e ao mesmo tempo, quando a gente pensa a questão da desigualdade, e a gente vê, por exemplo, um programa como era o Bolsa Família, né, anteriormente, há várias pesquisas dizendo isso, que um dos diferenciais do Bolsa Família era o atrelamento à matrícula das crianças na escola. Inclusive com reconhecimento internacional. Reconhecimento, disso, né? e assim como saúde básica. Então, essa questão da renda aqui vai passar pela escolarização, e como que essa questão do Bolsa Família fomenta a permanência das crianças, dos adolescentes, e, óbvio, você falou de acesso, né? Vai fomentar o acesso, vai fomentar a permanência e a conclusão, né? E o término das etapas educativas. Isso é importantíssimo, porque muitos dos nossos adolescentes deixam a escola, né? Professora, Diga. Nós temos um exemplo muito bonito para falar sobre como a língua inglesa e essa relação com o adolescente pode mudar a vida. Vamos acompanhar agorinha o nosso Educação que Dá Certo, mas antes, roda a vinheta. Nós aqui da Educação fomos até Cristianópolis, um município aqui pertinho de Goiânia, para conhecer o Matheus, um jovem de 17 anos que teve a sua vida impactada pela educação e relacionado aí à língua inglesa. Vamos acompanhar?
Hoje vamos conhecer um jovem que é inspiração para muitos estudantes. Mas para isso, precisamos fazer uma viagem de 90 quilômetros da sede da Sagres, em Aparecida de Goiânia, até Cristianópolis, que é onde vamos encontrar o protagonista dessa história. Gente, a nossa primeira parada é aqui, no Colégio José Pereira Faustino, onde a gente vai conhecer um pouco mais sobre a história do Matheus e como a educação é a porta para a gente realizar os nossos sonhos. Cristianópolis é berço de figuras conhecidas, como a cantora Marília Mendonça e o ex-governador de Goiás, Íris Rezende. Também é a terra de Matheus Silva, um jovem de 17 anos que sente prazer em estudar, aprender novas culturas, conhecimentos e experiências. Ele está transformando a sua vida pela educação. O Matheus, ele tem facilidade, bastante habilidade em língua estrangeira. Ele fala fluentemente o inglês, né? E, além disso, ele destaca em exatas, matemática principalmente, e também em ciência da natureza, química, física e biologia. Faz mais de 3 anos que a gente se conhece. E, sim, ele é um bom aluno e a dedicação dele é uma inspiração para todos nós, né? Ah, com certeza. Em muitas matérias, inclusive em inglês, né? Que ele tem essa especialidade. É uma inspiração para os alunos? É, uma inspiração. Saber falar inglês igual ele é uma inspiração. O Matheus sempre foi um exemplo para todo mundo, eu sou amiga dele há muito tempo. Ele é um aluno muito bom, exemplar, ajuda todo mundo nas atividades, ajuda as professoras, né? Ele é muito inteligente. A educação é um caminho em direção a um futuro mais promissor. Investir em conhecimento proporciona habilidades essenciais e cultiva valores fundamentais que moldam as pessoas e melhoram a sociedade. O Matheus reconhece isso e se dedica aos estudos agora para ter uma vida melhor no futuro. Hoje em dia, falando em questão do mundo, né, não consegue ir em lugar nenhum sem educação, né? Com a educação hoje em dia nós temos muitos profissionais que são capacitados para fazer todo tipo de coisa, como os médicos, os professores inclusive que são a base para tudo, porque sem os professores nós não conseguiríamos ser as outras profissões. E eu acredito que sim, seja a base para tudo hoje em dia. Mas qual o diferencial do jovem e como ele virou essa inspiração para os demais alunos do colégio? O segredo está na dedicação e de não levar dúvida para casa. O Matheus, ele é um aluno muito esforçado, ele é um aluno em matemática, ele se destaca, né? Ele sempre procura exercer o papel dele como aluno, né? Procura sempre ir além, quando ele tem dúvida, ele pergunta, ele não é aquele aluno que fica na dele, no cantinho dele, que não faz nada, né? Então ele sempre procura a ajuda quando ele sente essa necessidade. O Matheus é um dos moradores do Rancho Novo Horizonte, um lar que acolhe crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O jovem conta que recebeu apoio do abrigo onde vive para aprender inglês. Desde quando eu cheguei aqui, eu vi que aqui tinha a oportunidade de aprender inglês e eu sempre quis aprender inglês. Aí eu fui estudando por conta própria, os lideranças aqui foram me ajudando, muitas pessoas me ajudaram no processo de aprendizagem, me ajudando com traduções de palavras, formação de frases, gramática, pronúncia, e isso foi cada vez mais incentivando a ajuda deles. E agora ele realiza o sonho de estudar fora em um intercâmbio. Matheus participou do programa Jovens Embaixadores, uma iniciativa do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América para estudantes brasileiros do ensino médio da rede pública. O jovem disputou a oportunidade com mais de 8.000 alunos de todo o Brasil e foi um dos 46 selecionados. Eu estou me sentindo muito feliz, foi uma das maiores conquistas, se não a maior conquista da minha vida até hoje, né? E eu estou tendo muitas expectativas, quero conhecer os outros participantes, os outros 45 colocados. Todos eles são muito inteligentes, eu converso com praticamente todos, porque nós temos um grupo nosso. E eu espero muitas coisas, aprender mais sobre a cultura americana, aprender mais sobre outras pessoas, conhecer novas pessoas. Meu nome é Matheus Silva e eu descobri que a educação tem o poder de mudar vidas.
Momento coração quentinho aqui na educação. Eu te convido a nos mandar exemplos que você conheça aí de instituições, de pessoas que têm esse viés de transformação, de educação, que de fato dá certo, né, professor Norberto? É isso mesmo, Laila. E vamos ficar ligadinhos aí, né, no nosso próximo programa, né, Laila, que a gente vai falar sobre a carreira de professor, o que é que leva alguém a ser professor. Tema interessante, né, professora Miriam? Com certeza. Viva o Matheus, que reconhece o trabalho das professoras e dos professores. Olha que lindo. A educação vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês, professor Norberto, professora Miriam. Volte sempre. Muitíssimo obrigada, voltarei. Obrigada, professor Norberto. Obrigado, Laila, e obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Um grande abraço e até a próxima. Até. Até, muito obrigada.